Bom dia, me chamo Brenda Fernandes Galter, faço iniciação científica com a professora Angélica de Matemática e temos como tema a geometria projetiva Leonardo da Vinci, aonde temos como intuito fazer um artigo em que falaremos sobre a inferência que a geometria projetiva tem nas obras de Leonardo. Além disso, através da disponibilização de um vídeo sobre a geometria projetiva e sobre a perspectiva, será feita uma pesquisa com os alunos sobre as suas noções de profundidade antes e depois do vídeo mostrado. Primeiramente, no artigo, falamos sobre a história da arte antes e depois do Renascimento, onde falamos sobre o período gótico e como, durante ele, as pinturas eram feitas para exaltar o divino e a Deus, e por outro lado, durante o período renascentista, foi se voltado mais para a razão e para o humanismo, em que o ser humano estava no centro do universo e assim as pinturas seriam representadas dessa forma, o que foi uma grande revolução em relação a outra época. Falamos um pouco sobre Giotto de Bondone, que foi conhecido como o pai do Renascimento, sendo que suas obras começam a ter um certo ar de perspectiva. Ele está ali entre aquele meio gótico e o renascentista, em que ele começa a usar mais valores humanistas, com semelhanças da raça humana, além de interpretar o realismo de certa forma. E depois falamos um pouco mais sobre Leonardo da Vinci e sobre algumas de suas técnicas, como o esfumato e a realidade de movimento, contraste de luz e sombras, e por assim vai. Por exemplo, logo ao lado do homem vitruviano, temos uma mulher que foi desenhada com a técnica do esfumato, em que esses borrões dão uma sensação de profundidade que mexe com as sombras e a luz, causando uma grande sensação de realismo no retrato. Então, falamos um pouco sobre a geometria euclidiana e os 5 postulados de Euclides, além de também nos aprofundarmos nas tentativas de provar o 5º postulado através dos outros 4, que muitos matemáticos tentaram, mas quando viram que não era possível, acharam uma brecha para a criação de uma nova geometria com a ausência do 5º postulado. E é a partir daí que falaremos sobre a geometria elíptica, hiperbólica e a geometria projetiva. Sobre a geometria hiperbólica, falamos um pouco sobre sua representação em uma pseudosfera e sobre o postulado criado por Lobachevsky, além de algumas outras propriedades relacionadas à geometria. Falamos sobre a geometria elíptica e como ela não é formada de linhas paralelas em uma reta, mas sim tem como representação uma esfera. Também citamos o postulado de Riemann e o seu modelo, que utilizou foi de uma esfera com círculos internos, aonde os ângulos internos dos triângulos formados nessa figura, elas seriam maiores de 180 graus. Depois chegamos finalmente em Desargues, no matemático que praticamente deu início à história da geometria projetiva. Falamos então sobre o ambiente de perspectiva, sobre a profundidade, citamos sobre a técnica da tela de vidro, que foi uma técnica muito implementada na época renascentista por diversos artistas, sendo que seria traçado linhas de projeções em cima da tela, facilitando assim na visualização e na ação da profundidade quando fosse desenhar o ambiente ou até mesmo a pessoa em perspectiva. Nos aprofundamos um pouco mais na perspectiva cônica, que fala principalmente sobre o ponto de fuga, a linha do horizonte, o ponto de vista e a maneira que pode ser desenhado os cenários em perspectiva. Ensinamos um pouco sobre como retratar ambas as linhas e jogar as linhas de fuga que se encontram e se convergem, fazendo com que o ambiente tenha certo valor de profundidade. Por fim, pode também ser encontrado durante o artigo uma certa comparação entre a Anunciação, de Giotto de Bondone, e a Última Ceia, de Leonardo da Vinci, onde pode ser claramente visto as diferenças do ambiente de perspectiva, onde Giotto tinha apenas iniciado uma certa diferenciação com as outras pinturas da arte gótica, e Leonardo já pode ser visto claramente ali que o ponto de fuga é localizado logo em cima da cabeça de Jesus, onde a partir dali as linhas se convergem, criando assim um ambiente em perspectiva.
Agora, como terminamos a pesquisa em relação à parte teórica, iremos fazer a criação de um vídeo que, como foi falado anteriormente, será utilizado com alunos do fundamental e será mostrado algumas coisas sobre a geometria projetiva, sobre profundidade, a perspectiva, o ponto de fuga e assim por diante. E veremos a diferença do antes e do depois entre os desenhos que os alunos irão fazer. E é isso. Muito obrigado por terem assistido.